Ora, vamos deixar aqui o que é o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é o membro da Trindade. Ele é a personagem do Espírito Doutrina e Convênio 130:22. Não possui um corpo de carne e osso, sua influência pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sob prestar testemunho do Pai e do Filho, bem como toda a verdade. Além disso, o Espírito Santo nos purifica ou santifica a fim de preparar-nos para habitar na presença de Deus. O Espírito Santo purifica o coração e transforma, nos faz perder o desejo de praticar mal. Há uma diferença entre o Espírito Santo e o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é o privilégio dado às pessoas que colocam a fé em Cristo, foram batizadas e confirmadas, membros da Igreja, receberam orientação e inspiração contínuas do Espírito Santo. José Smith disse: "Cremos no dom do Espírito Santo, que atualmente desfrutamos, e dele tão plenamente como no tempo dos primeiros apóstolos. Cremos nesse dom em toda a sua plenitude. Seu poder, sua majestade e glória." Ensinamentos dos presidentes da Igreja. José Smith. Uma pessoa pode ser guiada temporalmente pelo Espírito Santo por receber o dom do Espírito Santo. Doutrina e Convênio 130:23. Entretanto, essa orientação não será contínua, a menos que a pessoa seja batizada, receba a imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Lemos em Atos 10 que o centurião Cornélio recebeu a inspiração do Espírito Santo para saber que o Evangelho de Jesus Cristo era verdadeiro. Cornélio, porém, não recebeu o dom do Espírito Santo até ser batizado. O profeta José Smith ensinou que se Cornélio não tivesse recebido o batismo e o dom do Espírito Santo, este o teria deixado. A menos os presidentes da Igreja. José Smith. Hoje as pessoas que não são membros da Igreja aprendem pelo poder do Espírito Santo que o livro de Mórmon é verdadeiro. Ver Moroni 10:4-5. Este testemunho inicial os deixará, se não receberem o dom do Espírito Santo, eles não terão certeza contínua do testemunho, como pode ocorrer com aqueles que possuem o dom do Espírito Santo. Recebeu o dom do Espírito Santo. Depois que as pessoas são batizadas, elas são confirmadas como membros da Igreja, recebem o dom do Espírito Santo pela imposição de mãos. O Senhor disse: "E os que tiverem fé confirmareis na minha Igreja. Pela imposição de mãos conceder-lhes o dom do Espírito Santo." Doutrina e Convênio 33:15. Todo elo da Igreja que é digno quanto autorizado pode conceder o dom do Espírito Santo a outra pessoa. No entanto, não há qualquer garantia de que a pessoa receberá a inspiração e a orientação do Espírito Santo apenas porque os elders lhe impuseram as mãos. Todos devem receber o Espírito Santo. Isto significa que o Espírito Santo somente será conferido a nós se formos fiéis e desejamos ajudas desse mensageiro celestial. Para sermos dignos de receber a ajuda do Espírito Santo, precisamos esforçar-nos para obedecer os mandamentos de Deus e manter-nos por nossos pensamentos e nossas ações. Conhecer a influência do Espírito Santo. O Espírito Santo geralmente se comunica connosco silenciosamente. Sua influência é frequentemente descrita como uma voz mansa e delicada. 1 de Reis 19:9-12. Elamé 5:30. Doutrina e Convênios 85:6. O Presidente Parker explicou: "O Espírito Santo fala com uma voz que sentimos mais do que ouvimos. Quando falamos, ouvir os sussurros do Espírito em geral, descrevemos a inspiração espiritual em ti, que ele prossegue. A voz do Espírito fala mensamente, inspirando-nos em relação ao que devemos fazer ou dizer, ou pode advertir-nos ou alertar-nos." Liorna, janeiro de 1995. Bênçãos podemos receber pelo meio do dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é um dos maiores dons que Deus nos concedeu. Por intermédio desse dom podemos saber que Deus vive, que Jesus é o Cristo, que a sua Igreja foi restaurada na terra. Além disso, podemos ouvir os sussurros do Espírito Santo, mostramos o que podemos fazer. 2 Néfio 32:5. O Espírito Santo nos santifica e prepara a entrarmos na presença de Deus. Podemos também desfrutar dos dons do Espírito Santo, do Espírito. Esse grande dom do Pai Celestial também pode trazer paz aos corações e entendimento das coisas de Deus. 1 Coríntios 2:9-12. Algumas escrituras que mostram isso. O Espírito Santo habita com os fiéis. 1 Coríntios 3:16-17. Doutrina e Convênio 130:22-23. O dom do Espírito Santo foi concedido antigamente. Atos 19:1-7. Moroni 8:25-26. Como recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo testifica sobre a verdade. Moroni 10:5. O Espírito Santo muda o coração. Mósias 5:2. O Espírito Santo santifica. 5:54. Alma 5:54.